Está vendo este lugar? Esta é a cidade de Hebron, ou Evron. Eu estive lá várias vezes. Tanta história nesta cidade antiga, tanto significado para judeus, muçulmanos e cristãos igualmente. É majestosa. É como se você estivesse na época da Bíblia. Tão diferente do sul da Flórida, onde eu moro atualmente. Mas Hebron também é o local de um massacre terrível e sangrento que aconteceu antes mesmo da fundação do Estado de Israel. 67 judeus foram brutalmente assassinados naquele dia sombrio. Mais importante que só o número de mortos. Entender o que aconteceu em Hebron e o que precedeu aquele banho de sangue horrendo é fundamental para compreender todo o conflito árabe-israelense em que estamos envolvidos há todos esses anos. De todas as guerras e violências dos últimos 100 anos, por que esse episódio é tão importante? Eu sou Noam e você está assistindo História de Israel Explicada. Vamos nessa! Ok, você vai ter que me acompanhar aqui, porque antes de chegarmos ao massacre que aconteceu nas ruas de Hebron, precisamos voltar nossa atenção. A 48 quilômetros ao norte, para a cidade velha de Jerusalém, no ano de 1929, os jovens estão escandalizando seus mais velhos, cortando o cabelo curto e passando ruge nos joelhos. O mercado de ações caminha para o desastre. No Oriente Médio, uma tempestade se formou e ainda está em fúria até hoje. Os britânicos controlavam o atual Israel, então conhecida como a região da Palestina. E, infelizmente, os britânicos estão fazendo um trabalho bem ruim ao lidar com as crescentes divisões entre os árabes e os judeus da região. Sempre houve judeus na terra de Israel, mas à medida que mais e mais judeus começaram a fazer aliá, ou seja, retornar à sua terra ancestral, a população árabe não ficou muito satisfeita. Um líder muçulmano proeminente, o grande Mufti Haj Amin al-Husseini, aproveitou todas as oportunidades para atiçar as chamas do crescente descontentamento dos árabes. Vale notar que Husseini era antissemita e depois se aproximou das potências do eixo na Segunda Guerra Mundial. Aqui está uma foto dele com Hitler. Infelizmente para os judeus, o Mufti controlava o local mais sagrado do judaísmo, que também é muito sagrado para o islamismo. É chamado de Monte do Templo, onde os dois templos sagrados judaicos ficavam antes de serem destruídos. Mas quando se tratava de administrar o local, o grande Mufti não gostava de nada que parecesse desafiar sua autoridade. Então, quando os judeus colocaram uma mequitzá temporária no Muro das Lamentações, que é uma barreira separando homens e mulheres durante a oração ortodoxa, no Yom Kippur de 1928, o Mufti ficou furioso. Os judeus estavam começando a agir como se fossem donos do lugar, inaceitável. Ele tentou pedir restrições adicionais aos judeus que iam orar. Mas os britânicos que ainda controlavam a Palestina lembraram ao Mufti que os judeus podiam rezar em seus locais sagrados. Então ele resolveu ser criativo. Sempre que judeus rezavam no Kotel, o Mufti organizava projetos de construção e cerimônias religiosas desnecessariamente barulhentas. Bem mesquinho. Parece algo que minha filha do primeiro ano faria se ficasse irritada com o irmão mais velho. Mas as coisas tomaram um rumo desagradável, ou melhor, ainda mais desagradável, quando começaram a circular rumores de que os judeus estavam de olho em controlar o Monte do Templo. A comunidade árabe chegou a distribuir fotos falsificadas de danos à cúpula da rocha, alegando que os judeus eram os responsáveis. Infelizmente, as notícias falsas não são um fenômeno recente. E os judeus, por sua vez, estavam cansados da interferência árabe em sua liberdade religiosa. Então, em Tisha B'Av, que marca a destruição dos templos, algumas centenas de judeus organizaram uma procissão no Kotel, gritando "O muro é nosso" e cantando Hatikvah, que se tornaria o hino nacional de Israel. O intelectual palestino Sirianos escreve que esse foi o momento em que, abre aspas, o apego espiritual judaico de 3.000 anos ao muro ocidental se transformou em um slogan nacionalista, o que, por sua vez, provocou uma reação negativa entre os muçulmanos. Em outras palavras, dizer "o muro é nosso" era o mesmo que dizer "Jerusalém é nossa", ou até mesmo "a Palestina é nossa". Então o Mufti intensificou sua propaganda. Seus capangas, sim,
Eles eram capangas, inundaram as aldeias vizinhas com panfletos que instruíam: levantem-se contra o inimigo que violou a honra do Islã, estuprou as mulheres e assassinou viúvas e bebês. Para deixar claro, ninguém foi estuprado, assassinado ou sequer ferido durante a procissão no muro. A não ser que você veja alguns cantos desafinados de Hatikvah como agressão aos ouvidos, o que entendo. Mas esse é o poder da propaganda. Em menos de um dia, uma multidão muçulmana invadiu o Kotel, rasgando livros de oração. No mesmo dia, um garoto judeu foi esfaqueado até a morte. As tensões de longa data na Palestina finalmente explodiram. Mas foi em Hebrom que a selvageria atingiu outro nível. Hebrom é um local super sagrado no judaísmo. A cidade é mencionada cerca de 87 vezes na Bíblia hebraica. É o local de sepultamento dos grandes patriarcas e matriarcas, tema que meu filho estudou por cerca de 4 meses na terceira série. E Hebrom também é realmente sagrada para muçulmanos e cristãos. Em 1929, a comunidade judaica de Hebrom, com 800 anos de existência, era pequena. Apenas 800 dos 20 mil habitantes da cidade eram judeus. As relações entre judeus e árabes podiam ser tensas às vezes, mas, no geral, a cidade era um modelo de tolerância, se não de coexistência. Tanto que seus judeus recusaram a proteção da Haganah, a organização de defesa judaica pré-Estado que um dia se tornaria o exército israelense. O motim, que se transformou em massacre, começou com um arremesso de pedras, mas, em poucas horas, a multidão árabe fez sua primeira vítima. O estudante de Yeshivá de 24 anos, Shmuel Halevi Rosenholtz, foi esfaqueado até a morte do lado de fora da famosa Yeshivá de Hebrom. À medida que as tensões aumentavam, Eliezer Dan Slanin ofereceu sua casa como refúgio para qualquer judeu preocupado com a violência. Ele era uma figura muito respeitada tanto entre judeus quanto entre árabes e acreditava que seu status o manteria seguro. 40 estudantes da Yeshivá aceitaram a oferta, com resultados trágicos. Os detalhes do massacre são horríveis, então não vou entrar em muitos detalhes. Mas você deve saber disso. Em cerca de 2 horas naquela manhã de sábado, também conhecida como Shabat, a multidão assassinou 67 judeus, muitos deles de maneiras bárbaras. Testemunhas oculares relataram estupros generalizados, tortura, mutilação e outras crueldades indescritíveis. Um estudante americano de Yeshivá, que preferiu não se identificar, disse mais tarde ao The New York Times que portas foram arrombadas e bebês, crianças, mulheres e homens, sem distinção, foram massacrados de uma forma inacreditável, mesmo nos dias mais sombrios da Inquisição espanhola. A casa de Eliezer Dan Slanin se transformou de santuário em matadouro em questão de minutos. Veja, em deferência à posição de Slanin na comunidade, a multidão lhe ofereceu um acordo. Entregue os estudantes askenazes da Yeshivá e os residentes sefarditas da cidade seriam poupados. Slanin não viu isso como um grande dilema moral e corajosamente recusou esse acordo desumano. A multidão presumiu que Slanin poderia fazer distinção entre sionistas da Europa e outros judeus, mas para Slanin tal distinção não existia. Então ele foi assassinado ali mesmo junto com sua esposa e filho. Ao todo, 22 pessoas foram assassinadas na casa dele. O pior da humanidade foi exposto naquele dia. E o melhor também. É importante lembrar disso também. Horrorizados pela selvageria da multidão, alguns vizinhos árabes abriram suas casas para judeus, fossem eles moradores locais, imigrantes ou visitantes. A irmã de Eliezer Dan Slanin, Rivka, foi resgatada por um vizinho heróico chamado Abu Shakir. Ele se recusou a entregar as famílias judias escondidas em sua casa, mesmo quando a multidão o esfaqueou com uma espada. Cerca de 300 judeus de Hebrom sobreviveram graças aos esforços de 28 vizinhos árabes que protegeram os judeus, correndo grande risco pessoal. A violência em Hebrom diminuiu por volta das 10h30 daquela manhã. Ao final de uma semana de terror, 133 judeus na região haviam sido assassinados e 339 ficaram feridos. 116 árabes foram mortos, em sua maioria, mas não todos, pelas mãos dos britânicos. Alguns judeus fizeram justiça com as próprias mãos, cometendo assassinatos por vingança contra famílias árabes inocentes e desrespeitando a política de contenção da Haganah. A convivência entre judeus e árabes foi uma das vítimas daquele dia. A violência em Hebrom mostrou aos judeus que eles não podiam confiar em seus vizinhos.
Sim, alguns árabes salvaram judeus, mas muitos outros se voltaram de forma cruel contra seus amigos judeus. Por que esse massacre é essencial para compreender o conflito atual? Porque ele continua reverberando por muito tempo. À medida que mais e mais judeus entravam na Palestina, os árabes temiam que esses novos imigrantes tomassem o controle da terra e dos locais sagrados. Quase 100 anos depois, parece que pouca coisa mudou. Em 2000, o primeiro-ministro Ariel Sharon visitou o Monte do Templo. Muitos apontam essa visita como o estopim para a Segunda Intifada. E as tensões em torno do Monte do Templo causaram conflitos até hoje. As semelhanças entre 1929 e 2022 não param por aí. A propaganda, tanto naquela época quanto agora, desempenha um papel desproporcional nos conflitos árabe-israelense e palestino-israelense. Se você já esteve nas redes sociais, provavelmente já viu sua cota de infográficos anti-Israel, tweets e vídeos altamente editados. A propaganda que circulou pela internet durante a escalada em maio de 2022 não foi diferente da propaganda do Mufti, em 1929. Ambas alegaram falsamente que judeus queriam tomar o Monte do Templo e destruir a mesquita de Al-Aqsa. Ambas se aproveitaram de pessoas que não sabiam a verdade, e ambas resultaram diretamente em violência. O massacre de Hebron tirou brutalmente a vida de 67 judeus. Mas sua importância não está no número de mortos ou na brutalidade. Sei que nos comentários do YouTube muitos vão citar outros massacres, e realmente houve vários. Mas esse massacre foi um ponto de virada no conflito porque quebrou qualquer tolerância ou confiança frágil que um dia existiu entre árabes e judeus. Após o massacre brutal de homens, mulheres e crianças judias desarmadas, até o judeu mais pacifista entendeu que a única chance de segurança judaica estava na defesa armada. Os judeus da Palestina focaram em fortalecer a Haganah, organização de autodefesa judaica que depois virou o exército israelense. O povo judeu não seria mais indefeso em sua própria casa. Eu não tenho uma solução fácil para o conflito árabe-israelense ou para o enorme abismo entre israelenses e palestinos. Eu não sou político, eu não sou diplomata. Sou educador tentando entender isso. Para mim, o massacre de Hebron sugere que, se os dois grupos algum dia vierem a viver em paz, a única esperança está em reconstruir a confiança destruída entre eles. Eu não quero que isso leve mais 100 anos, mas quero acreditar que um dia os vizinhos poderão confiar plenamente uns nos outros novamente. Gostou do vídeo? Quer saber mais sobre a história de Israel? Aproveite, inscreva-se e continue aprendendo. Vamos tornar a educação sobre o povo judeu e Israel gratuita e acessível para todos.